Ele assassinou brutalmente 2 mulheres e recebeu mais de 4.000 cartas de amor. Além disso, ele ficou conhecido como Assassino Deadpool devido à coincidência do seu nome com o do personagem da Marvel. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol. Aqui a gente conta casos criminais reais, solucionados ou não, e os também em andamento. Vou pedir para que você deixe seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo, compartilha o canal para me ajudar no engajamento, comenta aí o caso que você quer que eu traga aqui. Vou deixar também as minhas redes sociais para que você me siga por lá também. Mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Ele ficou conhecido como o assassino Deadpool, mas o nome dele é Wade Wilson. Ele tinha 30 anos na época dos fatos e ele já era muito conhecido das autoridades devido ao seu grande histórico de violência e por ser uma pessoa com um comportamento muito antissocial. A brutalidade dos crimes deixou a comunidade local apavorada e a grande maioria, para não dizer a maioria, ficou em estado de choque. E esse medo gerado pela comunidade foi devido à impiedade do criminoso e também à rapidez que ele cometeu os crimes. Porque, como eu vou falar para vocês daqui a pouco, ele cometeu um crime e depois, logo no dia seguinte, ele cometeu outro. Ele não teve nenhum remorso, ele não hesitou em momento algum. Então ele mostrou que ele é um indivíduo realmente perigoso, que não tem empatia nenhuma por ninguém e ele desprezo total pelas vítimas. Então, gente, o Wilson, ele confessou os crimes depois que ele foi preso e ele não demonstrou, que nem eu disse, remorso nenhum, não ficou com pena das vítimas, não demonstrou nenhum tipo de sentimento e ele teve a audácia de falar que se ele pudesse, ele cometeria tudo novamente. Os casos ocorreram em outubro de 2019, na cidade de Cape Coral, na Flórida. Então ele foi considerado culpado realmente pela morte de Christina Melton, de 35 anos, e Diane Ruiz, de 43. Segundo as informações que foram levantadas pela polícia, o Wilson conheceu a Christine em um bar. No dia 6 de outubro, eles acabaram se conhecendo no bar e eles resolveram ter uma noite a dois. Então ele acompanhou ela até a casa dela, que ficava na cidade de Cape Coral. Não sei assim que se fala não, gente. Meu inglês tá uma bosta. Não sei nem falar português direito, imagina inglês. Então, depois que eles tiveram a noite deles, né, fizeram tudo que tinha que fazer, ele acabou estrangulando ela e ele roubou alguns pertences da casa dela e o carro. E ele simplesmente saiu para fazer outra vítima. Horas depois, ele tinha cometido o crime lá, né, com a Christine, e aí horas depois ele encontrou a Diane e ele se fez de desentendido, digamos assim. Ele estava na rua e ele pediu pra ela informações e meio que tipo puxou ela pra perto do carro dele. Não agarrou ela, mas na lábia dele ele conseguiu trazer ela perto do carro. E aí ele, não sei, tentou agarrar ela, colocar dentro do carro, alguma coisa assim. E quando ela tentou fugir, ele agrediu ela. Não achando que era suficiente, quando ele percebeu que ela ainda estava respirando, ele simplesmente atropelou ela. E aí acabou resultando na morte dela. Gente, tipo assim, o cara não é nem 13, ele é 26 já, né? Porque não pode ser muito certo da cabeça. E já algumas outras fontes, quando a gente pesquisa, né? A gente faz pesquisa em várias fontes. Outra fonte falou que a Diane teria sido morta pelo mesmo jeito que a Christine, teria sido estrangulada. Mas outras, como eu comentei anteriormente, ela teria sido atropelada. Então fica meio... não sei, entendeu? Então a polícia começou a pesquisar, tentar descobrir se o criminoso conhecia as vítimas, se as vítimas se conheciam, e ficou mais que claro de que ele não conhecia as vítimas e as vítimas também não se conheciam, então não tinha ligação nenhuma entre eles. Ele foi condenado por um júri pelo crime dos 2 homicídios que ele cometeu e ele aguarda até hoje a sentença. Que seja a sentença, né? Ele foi condenado, mas não foi sentenciado. Ele está aguardando a sentença de pena de morte na Flórida. Como eu falei pra vocês no começo, não bastasse que o cara era um doente da cabeça, tem outras mulheres que também são doentes. Então, a partir do momento que ele foi condenado, o juiz do caso começou a receber diversas cartas de mulheres
pedindo para que poupasse a vida dele, que não era justo que matassem ele. Então o criminoso, além de receber mensagens das fãs, ele também recebia diversas fotos. Ele recebeu 754 fotos, além de 65 cartas pelo correio. Fora esse detalhe aí, né, que ele recebeu 65 cartas e 754 fotos, o xerife local ainda barrou, digamos assim, né, ele rejeitou 163 outras fotos, porque ele disse que eram de natureza inapropriada. Ou seja, era nudes. As mulheres tinham mandado nudes pra ele, e aí o xerife falou assim, acho que não é muito interessante isso, né? Então, gente, quem que é mais louco? O cara que cometeu os crimes ou as mulheres que idolatram ele, que são fãs dele? Então, em junho agora de 2024, o júri do condado de Lee, ele considerou o Wilson culpado. Ele já tinha sido culpado, mas eles passam por vários processos, é bem mais complexo que aqui. Então, eles votaram a favor da pena de morte e ele já está preso há 5 anos. Então, na teoria, a gente até na prática, como ele está preso, ele já deve estar no corredor da morte, aguardando essa execução da sentença. Só que ele ainda tem outros recursos, digamos assim. Então, a decisão final sobre o destino dele vai ser tomada pelo juiz do circuito do condado, Nicholas R. Thompson. Então, é ele que vai dizer assim, vai viver, vai morrer, como é que vai funcionar. Então, é esse juiz que vai dizer se ele vai ser condenado à pena de morte ou se vai ser de prisão perpétua. O novo julgamento estava marcado agora para o dia 27 de agosto. Então, gente, a gente precisa conversar um pouco sobre essa romantização do mal. Porque o Wilson confessou o crime, ele fala que ele faria novamente, e as pessoas, elas ficam considerando ele como um sex symbol. Então é uma coisa muito bizarra, a nossa sociedade ela tá um pouco doente. Então é um fenômeno muito alarmante e perturbador a gente pensar que uma parte da população, principalmente mulheres, eu me coloco na posição de eu sou totalmente a vítima, entendeu? Não tem, mas vai romantizar. Não existe isso, gente, não existe. O cara é um perturbado, ele matou 2 mulheres em menos de 24 horas. E as mulheres ainda têm coragem de pedir pro juiz pra soltar ele, de mandar fotos, de mandar carta de amor, de querer ter um relacionamento com um homem assim. Então, gente, é totalmente bizarro, não tem sentido nenhum. E tudo isso é devido à aparência física dele. Então, é por elas considerarem ele um homem bonito, enfim, de boa aparência, elas acabaram exaltando isso. Ai, não importa, ele mata mulheres, tá bom, mas ele é bonito. É tipo isso, sabe? Um negócio doido da cabeça. E ele foi idolatrado. Continua sendo idolatrado. Nas próprias redes sociais, porque esse caso deu muita mídia, né? Até porque ele tem o rosto todo cheio de tatuagens, é uma pessoa bem fora da curva. Uma pessoa que chama atenção, devido ao estilo de vida. Não sei se ele fez as tatuagens antes. Eu vi em alguns sites que ele até tentou remover as tatuagens. É pra tentar passar uma aparência um pouco mais de seriedade. Mas depois de matar 2 vítimas é um pouco difícil, né? Você ter uma seriedade, mas enfim. É que nem, por exemplo, o caso da Suzane, que mandou matar os pais. Se você for ver a entrevista dela, ela tá de roupinha de criancinha. É muito comum isso pra tentar tirar esse lado vilão da pessoa e tentar caracterizar ela como, não, uma criança indefesa, um homem indefeso, sabe? Essas coisas assim que a justiça parece que gosta. Então, nas redes sociais, como eu comentei, eu saio um pouco do foco. As redes sociais, eles romantizaram essa questão, falando que ele era um homem atraente e ignorado. Aqui a pessoa ignorou ele vai lá e mata. Olha. Ou até mesmo tentando justificar os atos de violência extrema dele. Então, como eu comentei lá no começo, ele recebeu mais de 4.000 cartas de amor. De mulheres que, se ele dissesse, quero casar com você, elas casariam. Quando a gente pensa que não pode mais ficar bizarro, o negócio fica. O ápice da bizarrice foi quando homens começaram a tatuar as mesmas coisas que o Wilson possui no rosto. Pra tentar ostentar alguma coisa, tentar mostrar que eles
Porque acho que eles viram que deu muito ibope pra ele. Então eles meio que pensaram, se eu fizesse igual, talvez ia chover mulher pra mim. Deve ser algum pensamento assim, meio estúpido. Deve ser algo nesse sentido. Então eles começaram a imitar as marcas do assassino que ele tinha no rosto, como se fosse uma declaração insana de amor e devoção. É tipo, oi, eu gosto de fazer a mesma coisa que ele. Não que os caras vão fazer, né, gente? Vocês me entendem quando eu falo isso. Mas, tipo assim, meio que dando a entender, né? Tipo, que a gente sabe que tem várias tatuagens que o pessoal faz. Por exemplo, pessoas que tatuam palhaços. A gente sabe que seja antigamente, eram pessoas que cometiam crimes contra policiais. Entendeu? Aí eles tatuavam palhaços. E atualmente tem muita gente que nunca cometeu um crime contra um policial, mas tem um palhaço tatuado pra tentar dizer que, eu sou bandidão, eu já cometi um crime assim, mas que na verdade não é isso, entendeu? Às vezes seja mais ou menos nesse sentido, os caras querem se encaixar nesse mundo maluco. Então, esse tipo de comportamento, ele foge um pouco da nossa realidade e mostra uma distorção que a sociedade está tendo. Este caso aqui, como eu comentei pra vocês, ficou muito em alta esse ano agora. Então, até porque agora, dia 27 de agosto, foi o outro julgamento dele. Se vocês tiverem informações também, pode deixar aqui nos comentários. Mas nós estamos em 2024 e as pessoas idolatram pessoas que tiram a vida de outras pessoas. Entende? Então, tipo, idolatrar esse glamour da violência, idealizar criminosos, se sobrepõe totalmente à moralidade e à empatia pelas vítimas, né? Porque a gente não está falando só desse caso, tem muitos e muitos e muitos casos que as pessoas idolatram. Que, por exemplo, quantos casos, até brasileiros aqui, ataques em escolas, que se basearam no massacre lá de Columbine. Então, vocês entendem que, querendo ou não, são pessoas com uma distorção moral muito grande que acredita que, nossa, os caras foram reis, olha o que eles fizeram. Aí vão lá e cometem o mesmo crime aqui. Então é uma coisa muito estranha e até inaceitável, porque a gente já tem tanta coisa virada aqui nesse mundo, né? Aí vamos começar a idolatrar criminoso. Eu não vou entrar em outros méritos, mas acho que vocês sabem o que eu tô pensando, né? A gente já idolatrou e já colocou, né? Eu não idolatrei, mas melhor nem botar essa parte que eu vou ser cancelado. Então, o comportamento do Wilson durante o julgamento dele foi descrito como presunçoso e sorridente. Em outras matérias também eu consegui encontrar que, não, às vezes não era nem que ele estava sorrindo, é porque ele tem uma tatuagem que é tipo dentes ao redor assim da boca, né? Então dá a impressão que tá um pouquinho mais assim. Mas eu não duvido. Eu não duvido. O cara teve a audácia de falar que ele cometeria o crime de novo. Então, pra mim, só tô tentando explicar porque eu vim em outra matéria. Mas, pra mim, com certeza, ele é presunçoso e estava sorrindo. Ponto. Aí acabou gerando indignação nas redes sociais. Porque tem uma parte da população ainda que é sã, né? Tem uma consciência um pouco melhor. Mas não é o suficiente, né? A promotora Sarah Miller comentou que os crimes são muito chocantes e maus. Então, que realmente é uma coisa que você não espera e que ele foi muito mal cometendo esses crimes. E ela destacou a brutalidade e a frieza. Então, todo mundo que participou, que viu o Wilson, enfim, comenta essa frieza que ele tem, que ele não tem sentimento nenhum por nada, parece que ele não sente nada. Como sempre, a defesa joga pra sanidade mental, né? Nesse caso, insanidade mental e uso de drogas. Então eles falaram que, ai, tadinho, ele é viciado em drogas, ele não bate muito bem na cabeça. Isso é meio óbvio que ele não bate muito bem na cabeça, mas não quer dizer que ele não tinha consciência dos atos que ele estava fazendo. É muito diferente você ser tantão na cabeça, por exemplo, um esquizofrênico. Ele vive num mundo paralelo. Então ele, querendo ou não, ele sabe que é errado, mas meio que ele não consegue conter aquilo. Eu digo um esquizofrênico em alto grau, viu, gente? Tem gente que é esquizofrênica, que toma medicação e tá tudo bem, segue a vida normal. Mas quando a pessoa tem um grau muito elevado, ela acaba distorcendo o que é real e o que não é. Então aí sim, ele pode ser considerado como uma pessoa que não tem condições mentais de ser julgada
porque ele não tinha condições, as faculdades mentais dele não estavam aptas para aquele evento. Mas é muito complicado, porque a maioria, tanto aqui, Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, vocês veem que os caras tentam jogar sempre nisso. Mas é complicado, né? O que a gente vai fazer? Mas enfim, coloca a pessoa então num sanatório pra ela ficar o resto da vida, porque se ela é louca agora, ela vai ser louca o resto da vida. Porque loucura desse tipo aí que ele tá falando não tem cura, não. Então, graças a Deus, o juiz rejeitou todas as alegações da defesa e manteve a pena de morte. O juiz, ele manteve a indicação dos outros 12 jurados, que naquela época lá que eu falei que ele passou por um júri, eram 12 jurados que tinham recomendado a pena de morte. Então ele realmente foi pro corredor da morte. Então é isso que nós temos por hoje. Nesse caso, deixa aí o que você achou. É um caso bem bizarro, ele virou um ícone, né? Nas redes sociais, devido ao deboche realmente dele durante o julgamento, a falta de empatia, a frieza, enfim. Mas deixe nos comentários o que você acha sobre isso, o que você pensa, se você concorda, discorda com as opiniões que eu dou aqui. Mas não deixa de comentar, não deixe de deixar o like, né? Mas vocês entenderam, deixa o like aí, compartilha esse canal, vamos chegar aos 1000 inscritos. Eu comecei com 4, já tô com quase 700. Vocês são incríveis, amo vocês e eu sei que vocês vão me fazer chegar aos 1000. Então, muito obrigada por enquanto, um beijo e até a próxima.